Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse momento tão especial que o Evangelho vai adentrando os nossos lares, convidando-nos à reflexão. Nós cumprimentamos o Carlos, já agradecendo pela oportunidade do aprendizado, a querida Tainã, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, aos nossos convidados, a Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves, é facilitadora de grupos de estudo do ESD e EAD, membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da USP de Ribeirão Preto e da USP Estadual. E o maninho querido, Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita, responsável pela área de divulgação do Espiritismo, que envolve a editora e a livraria, a Biblioteca de Obras Raras, o Reformador, dentre outras atividades. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos parceiros de transmissão e vocês que estão chegando aqui, já trazendo aqui os cumprimentos, as suas mensagens para esse momento especial de estudo e de reflexão. Nossa saudação fraterna a todos, uma alegria imensa estarmos aqui hoje, Lu, a Marlene, Geraldo, Tainã e o nosso pessoal dos bastidores trabalhando já. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, com os assuntos a piedade e os órfãos. E nós já vamos iniciar aqui, não é? Com o item 17, perguntando para Marlene. Miguel, que é o Espírito, inicia sua mensagem com as seguintes palavras: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Pedimos, Marlene, se você poderia comentar, por gentileza. Claro, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, nessa oportunidade aí de aprendizado conjunto, né, todos nós. Bom, eu começaria dizendo que essa palavra piedade é uma palavra um pouco complicada para nós, né? Porque a gente tem um uso dessa palavra no cotidiano, no senso comum, que parece se distanciar-se um pouquinho do significado aqui no Evangelho. Então, é muito bom a gente estudar e ver, porque o Miguel, o Espírito, ele vai nos trazer uma definição de piedade que vai nos chamando a atenção para a diferença daquele conceito que a gente costuma usar. Às vezes a gente ouve falar piedade como se fosse assim pena, né? Um sentimento assim de dó, e esse é um sentimento que não é um sentimento bom, né? Porque quando você olha alguém com pena, você parece que está se colocando numa posição de melhor, de ser diferente do outro. E aqui a palavra piedade vai vir carregada com outro significado. E se a gente olhar até no dicionário, a gente já vai encontrar, inclusive, essa característica. A gente vai ver que no dicionário está lá devoção, compaixão pelo sofrimento alheio, falando muito no sentido assim, de um sentimento de simpatia com a tragédia do outro, acompanhada de um desejo de minorar. E aí eu vi no dicionário também, participação espiritual na infelicidade alheia, mas suscitando um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, só de olhar a palavra, a gente já consegue perceber uma diferença daquele conceito, né, inicial. E aí, quando a gente começa a ler essa mensagem do Espírito Miguel, a gente consegue perceber e chegar mais fundo, porque ele diz assim: a piedade é a virtude, né, que mais os aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, quando ele diz que mais aproxima dos anjos, ele está chamando a atenção que é aquele sentimento necessário, aquele sentimento em que, quando eu me volto para o outro, quando eu me preocupo com a dor do outro, quando eu choro com a dor do outro, aquilo me coloca numa posição de estar próximo, né, de estar muito semelhante, de me colocar junto a ele, para que eu possa ajudá-lo. E é interessante que ele diz a irmã da caridade. E aí chama a atenção para a gente que a caridade está muito ligada com a ação, né? Mas a piedade é aquele sentimento, primeiro, que vai me despertar para que eu faça essa ação da caridade. E me despertar desse jeito bom. Que jeito bom, olha só.
próprio Espírito Miguel vai dizer: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Olha como a piedade tem a ver com aquele sentimento que a gente tem que desenvolver. Coração se enterneça diante das misérias. E aí sim, a gente percebe, a gente impregnado desse sentimento, a gente pode então direcionar-se para a ação, né, para aquela ação da caridade. E aí, mais um trechinho importante que ele traz aqui é mostrar que não adianta, né, é só esse sentimento, mas é externar esse sentimento. Então, na sequência da mensagem, Miguel diz: vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas, quando por simpatia chega a proporcionar esperança e resignação. Que encanto não experimentais. Então, aquele sentimento chega a abraçar, acolher aquela pessoa que está sofrendo, que está ali. Então, voltando ali para a pergunta, né? A piedade é a virtude que mais aproxima dos anjos, justamente porque é aquele sentimento que vai nos despertar, irmã da caridade, porque ela prepara esse espaço, essa condição, para que a gente efetivamente possa estar despertado aí para a ação da caridade. Excelente, Marlene. E a gente vai vendo essa mensagem do item 17, que é desse Espírito Miguel, a autoria, e as palavras, o quanto elas são profundas e vai nos suscitando reflexões tão especiais. Maninho, ainda nesse item 17, tem um trechinho do Espírito Miguel que ele coloca assim: quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Que doutrina é essa, Maninho? O Espírito Miguel aqui se refere, sem dúvida alguma, à doutrina do Cristo, né? Essa doutrina que traz para nós como base o seu evangelho redivivo, na sua pureza, na sua essência, o amor como fundamento, o verbo amar como aquele que a gente precisa aprender a conjugar em todos os tempos na nossa existência, né? Boa noite, queridas, queridos, mas que honra, viu, Marlene? Só de ouvir você aqui falar, eu já ficaria te escutando aqui o nosso momento inteiro, viu? Muito obrigado por esclarecimentos tão belos. E essa doutrina do Cristo, né, Maninha, né, Mano Carlos, faz com que a gente seja despertado para que é o essencial à nossa evolução. É o sentimento puro do amor. A piedade, ela traduz esse amor na sua expressão mais sublime, porque a gente tem essa compaixão, essa compassividade. É tão interessante que depois a gente vai estudar mais à frente, no capítulo 17, no item 10, quando fala sobre o homem no mundo, logo ao iniciar, a gente tem aqui a referência para trazer para nós, e aqui a gente está trazendo a própria explicação, não é? Deixa eu ver aqui, é de um espírito protetor. Ele vai dizer: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Veja, um sentimento de piedade. Então, esse sentimento de piedade é o que Jesus vivenciou no seu testemunho pessoal, então nos dando o exemplo transformador de que nós precisamos ser piedosos, mas não conforme aquele sentimento, né, que a Marlene muito didaticamente explicou para nós, né, não é sentimento de pena, de dó, como se a gente tivesse uma superioridade, ou coitadinho, né, daquele que sofre, mas essa compaixão, essa piedade que faz com que nós nos toquemos interiormente pela necessidade, Maninha, do outro, porque ele é o nosso irmão. Na prova difícil que ele está atravessando, ele merece ser socorrido, ele precisa de ajuda, como em dado outro momento, a depender da circunstância, seremos nós os necessitados. Então, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Como somos irmãos, filhos do mesmo pai, formamos uma família, não é, Marlene? Então, nós temos a obrigação, no sentido de fazer com gosto, não é como um peso, mas a satisfação de fazer o bem pelo próprio bem. E nada melhor do que auxiliar um irmão quando ele precisa de ajuda. E outra, se a gente quer atrair a simpatia, a presença dos bons espíritos, nós temos que ter piedade.
Esse sentimento de compaixão, ele é fundamental, porque vai colocar a caridade em ação, através de uma forma mais sublime do amor, de forma desprendida, de forma devotada, como coloca a doutrina do Cristo, né? Então, é o amor que está em ação, é o verbo amar que a gente precisa empregar aí na nossa vida cotidianamente. Muito bom, excelente. É a da Giane mesmo, eu coloquei errado, viu, Lu? Então, Marlene, eu vou criar uma pergunta para você, porque tem um trechinho aqui que é tão lindo, que eu gostaria que você também comentasse um pouquinho sobre ele. A piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. Então. Comenta para a gente, por favor. E aí, aqui, ele está trazendo, tentando, né, esmiuçar aquele sentimento. O que é olhar para o outro e sentir chorar junto com o outro? Então, ele está traduzindo e trazendo para cá esses sentimentos. Como é que a gente pode chamar isso? Então, ele começa dizendo, é o amor, né? É o amor, quer dizer, o que é o amor? Quando você sente e envolve, né, aquela pessoa como se fosse aquecendo com uma luz, né? E aí isso implica você deixar o foco de ser você mesmo passar a ser o outro, né? Isso representa o amor. E aí ele vai explicando mais detalhadamente. Devotamento. O que é o devotamento? É olhar para o outro, esquecer de mim, né? Eu olhar para o outro, devotamento, eu estou voltado para fazer com que aquela dor daquele outro diminua, para que ele não sofra tanto. Então, é o dedicado ao outro, né, Marlene? Oi? Dedicado ao outro. Isso, exatamente. E aí ele vai continuando, mas para eu fazer isso, o que eu preciso? Eu tenho que esquecer de mim mesma, esse ouvido, né, de mim mesma. Eu tenho que esquecer de ser o centro do mundo, do universo, só pensar em mim, só receber essas coisas, né, para mim. Eu tenho que voltar o foco para o outro, senão não faz sentido, né? E aí é isso que ele diz. Isso resume, de uma certa maneira, essa abnegação, porque eu deixo de lado todos os meus desejos, anseios, né, esqueço, porque o foco é o outro. Então, a abnegação, eu renuncio tudo isso para voltar-me para o outro. E aí ele diz, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, porque aí você resume tudo isso. O que é esse preocupar-se com o outro, esse sentimento fundamental que a gente tem que desenvolver, né, junto com o outro, e não é algo superficial, não é algo externo, não é algo para o outro ver, é uma transformação que precisa ser feita internamente, é eu conseguir realmente olhar para o outro e sentir aquilo tudo por outro, e esse é um desafio, né, porque não é fácil, né? Manos, se me permitir, por favor, manos queridos, olha só, Marlene, eu estava me recordando, veja como a sabedoria de Allan Kardec é algo que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. É algo assim, né? É o educador por excelência, é o exímio codificador do Espiritismo. Ele organiza esta obra tão didaticamente. Se a gente pegar o capítulo de número 6, quando fala do Consolador Prometido, do Advento, do Espírito da Verdade e tal, no item 8, que fecha esse capítulo, não é? Que é só um parágrafo, ele ensina para nós como a gente faz para colocar as duas maiores virtudes ensinadas por Jesus, não só ensinadas, como testemunhadas inicialmente, para depois ensinar, que são a caridade e a humildade, ou a humildade e a caridade, colocar essas duas virtudes por excelência no nosso dia a dia, na nossa agenda diária. E aí o Espírito da Verdade vai nos falar que para a gente, então, ser humilde e caridoso, nós precisamos ser devotados e abnegados. Primeiro, que é exatamente, você vê a conexão que tem com esse texto aqui, não é, de Miguel, para dizer da virtude por excelência sendo a piedade, através da abnegação, porque a abnegação é renúncia. Eu abro mão de mim mesmo, eu cedo a minha vez ao próximo. É aquele esquecimento de si, não como um abandono, né, mas é um esquecimento com amor, porque eu me sinto assim, desapegado, desprendido. E o devotamento é essa dedicação, é a doação semelhante. Não é? Que eu sou caridoso, colocando o amor em ação através da minha doação, da minha dedicação
ao próximo. Veja como tudo está concatenado, não é, Mano Cal? Acho assim, tudo muito bonito. O Kardec realmente... Por isso que o Espiritismo é luz, não é? Trazendo o amor de Jesus assim, de uma maneira bem assim, fácil da gente entender. Isso. E essa obra coletiva, né, Lu? Essa obra coletiva que vai formando essa luz com a colaboração, né, dos diversos espíritos, dos seus comentários, e contando com a colaboração dos encarnados. Uma pleiade de trabalhadores dos dois planos, não é, para trazer em escassos 15 anos, prestemos atenção. Não é uma codificação que vai, não é, mudando realmente as nossas vidas, não é? E o nosso planeta é melhor. Uma sinfonia muito bem orquestrada. A Natália, ela colocou assim para a gente: comecei recente o estudo, sou nova. Seja bem-vinda, Natália. Bem-vinda. Bem-vinda. E a Jeane, que traz um comentário, um depoimento, depois ela faz uma pergunta. Olha que lindo que ela colocou. A minha quinta-feira é muito especial. Assisti Espiritismo ontem e hoje, a força do Espiritismo, e agora esse estudo maravilhoso. Gratidão imensa que até me emociono. Nós que agradecemos, Jeane, pela sua presença, pela sua sempre contribuição. E aí, é o que ela traz aqui, a pergunta que a gente vai direcionar ao Maninho, é um trechinho dessa mensagem do Miguel, que é no finalzinho de um parágrafo, ele coloca assim: a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. E ela pergunta: poderia explicar a que se refere essa tranquilidade? E aí, Maninho? Que interessante, né? O que a Jeane coloca. A tranquilidade do Mar Morto vai nos trazer, assim, uma aparência, uma ilusão. Porque, no fundo, o indivíduo ele só vai, assim, como que se mostrar por fora, na exterioridade, tranquilo. Porque a tranquilidade que traduz, não é, Marlene, serenidade, ela só é conquistada pela consciência tranquila. E a gente só tem consciência tranquila, queridos e queridas, quando a gente cumpre retamente com os nossos deveres, como a gente aprende com o André Luiz em Agenda Cristã. Portanto, a tranquilidade do Mar Morto é aquela ilusão, aquele engodo, é uma fantasia que, no fundo, não se sustenta. Porque o bem é que nos garante a real felicidade e a plenitude que todos nós buscamos. Qualquer outra coisa é passageira, mas o bem é a essência, porque nos traduz o amor que Jesus testemunhou e nos ensinou. Então, muito cuidado a gente precisa ter com as ilusões que enganam, com as inverdades que nos tiram do caminho do autoconhecimento, porque todo aquele que for despertar a consciência, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde conosco, necessariamente passa pelo processo de autoconhecimento. Nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. E quando a gente faz essa viagem, Maninha Lu, não tem como, assim, engodar, enganar a nossa consciência, onde está registrada a lei de Deus. Então, ali na consciência, nós vamos bater esses valores todos. Aí vai ser efetivamente averiguada a condição que nós nos encontramos. Se a gente não tem o esforço de fazer o bem, se não tem o dever cumprido, dificilmente a nossa consciência vai estar tranquila. E aí o mar realmente, Mar Morto, só da ilusão. Porque a tranquilidade está dentro de nós, efetivamente conquistada por mérito. Muito bom. Posso só complementar? Por favor, pode falar, Marta. Eu acho interessante porque aqui no Evangelho ele vai trazer essa ideia bem depois de dizer assim, né? Não faça como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque aquilo transtorna a sua sensação, né, a sua existência alegre, né? Então, ele está colocando, é isso que o Geraldo está trazendo, ele está colocando de uma forma, ele está sendo duro também com a gente, chamando a nossa atenção mesmo, né? Porque quantas vezes a gente fala, não, eu não quero me envolver porque, né, ver aquele sofrimento, porque eu não quero sair dessa minha tranquilidade. Mas ele diz assim, ó, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é essa tranquilidade do amor. Olha que pesado, né?
É uma indiferença culposa. No primeiro momento, você até consegue escapar, mas quando você lê isso, quando você começa a tomar consciência, acabou. Porque você não vai mais estar tranquilo, né? Marlene, é porque foge da realidade, foge da verdade. Porque tudo que é um engano, é ilusão, a mentira, acaba sendo desmascarado. E o indivíduo não é? Exatamente. A indiferença. Olha o que o Nelson colocou dentro disso que está sendo comentado. O bom samaritano deu um exemplo de piedade, pois não ficou só triste, agiu. Então ele se moveu de compaixão. Aí me fez lembrar, tem um livro chamado Possessão Espiritual. Gina Serminara, a autora, creio que é, ou então Edith Fiore. E ela faz o seguinte comentário, que ela atendeu casos, não é, de possessão espiritual de pessoa que estava andando na rua, viu um mendigo e simplesmente disse assim, coitadinho dele, e seguiu e foi embora. Atraiu um espírito que estava junto do mendigo e que foi se acomodando, como o Kardec coloca, né, no livro dos médiuns. Começou com obsessão simples e foi se aprofundando, chegou numa situação complexa para ela atender. Então, é essa a indiferença culposa. Coitadinho dele. É uma piedade falsa, porque não se comove, não se move, não se direciona, não é? E gera uma situação de sintonia ruim com os espíritos levianos, às vezes até obsessores. É tão interessante, não é? Então, olha, muito bem lembrado, Nelson, o bom samaritano se moveu de piedade. É possessão espiritual, esse aí, Geraldo. Edith Fiore, doutora Edith Fiore, ótimo. Confirmou a autora Edith Fiore. Eu sempre confundo as duas. As duas autoras vale a pena ler, né? Muito bem. Agora nós vamos, então, fechar esse item 17, Marlene. Qual o sentimento mais apropriado a fazer que a humanidade progrida? E por quê? Bom, então a gente já viu que nessa lição, ele está trazendo essa questão, dizendo é a piedade. Esse é o sentimento mais apropriado. E aí ele vai explicar por quê. Então ele já deu até agora todo o indício do sentimento e tal, mas ele agora vai ficando mais claro. E ele vai dizer assim, é o sentimento mais apropriado porque faz que a gente progrida domando o egoísmo, primeiro passo. Então, como assim a piedade vai domar o egoísmo? Né? Você poderia pensar, como? Ora, então, você está andando na rua, você vê alguém que está precisando de você, você encontra um necessitado. Vamos imaginar, olha, você saiu correndo do trabalho porque estamos na Copa, é a hora do jogo, eu quero ir para casa. Então, eu estou correndo para casa, eu encontro uma pessoa que precisa levar a mãe em algum lugar, porque a mãe está doente, e, de repente, você se depara com um conflito. Então, entre esse egoísmo, porque eu quero ir para casa ver o jogo, porque eu me preparei para isso, e aquela pessoa que está ali, eu sinto, não, coitado, ele precisa realmente levar. Estou vendo a situação dele, estou vendo que ele está, né? E aí esse conflito vai nos fazendo pensar, nos chama a atenção, e é esse sentimento de piedade, porque se eu não tivesse já esse sentimento de alguma maneira brotando, talvez eu nem olhasse para aquilo e vou cuidar do meu egoísmo, vou lá ver meu jogo. Mas se eu fiquei em um momento, tive essa possibilidade de parar, aí a gente está vendo que esse sentimento está fazendo essa ação de domar esse egoísmo, fazendo eu pensar, fazendo com que eu me modifique, pensando, não, isso é mais importante, olha aquele sofrimento, olha como aquela pessoa está sentindo. E aí ele diz, além do egoísmo, o orgulho também vai dominar o orgulho. O orgulho, vamos pensar, e quando a gente vê uma pessoa sentindo necessidade de alguma coisa, e eu digo assim, ele está sentindo isso, por que ele não se programou? Nesse caso, no exemplo que eu dei, por que ele não pensou nisso antes? Por que ele não chamou o Uber? Por que ele já não contra... E é orgulho, por quê? Porque a gente acha que tem todas as respostas, que a gente resolveria tudo da melhor maneira, e, de novo, eu começo a pensar, será que é assim mesmo? Olha para ele, olha o que o outro está sentindo, né? Sinta o que ele está sentindo, derrame sobre ele possibilidade de cuidar, de minorar aquele sofrimento. Então, quando eu me deparo com essa possibilidade de pensar, de reconhecer, o Geraldo já falou, o meu problema, como eu sou, como eu estou agindo, aí eu estou caminhando para esse processo de evolução, de progressão, né? Quando acontece isso, então, domando o egoísmo e o orgulho, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo um espaço para a humildade, para reconhecer que eu estou como ele, que eu não sou melhor do que ele,
que a gente está no mesmo, né, que nós somos irmãos, que eu posso ajudar, e aí também a beneficência ao amor ao próximo. Olha que coisa bonita. E aí o Miguel vai dizer ainda, essa piedade nos comove até as entranhas, à vista do sofrimento dos irmãos. É ela que vai impelir a estender a mão para socorrer e nos arranca lágrimas de simpatia. Então, há uma transformação. E essa transformação é a gente sair de dentro da gente e voltar para o outro, se voltar para o outro, como já foi colocado aqui. Então, quando a gente começa a entender, olha a importância, né, desse sentimento, e por isso dá para entender como é que a humanidade pode progredir quando há o predomínio desse sentimento, que é ele que vai me fazer, então, caminhar, agir para poder chegar e atuar e desenvolver a ação da caridade, porque uma caridade sem esse start inicial, sem esse sentimento verdadeiro, acaba sendo aquela caridade ali que a gente já viu, né, que mais traz o mal do que um bem para a pessoa, que mais judia, que mais ataca, que mais agride do que ajuda. E aí ele vai terminar trazendo uma frase que eu achei maravilhosa mesmo. Ele diz assim: a piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então é melancólico porque, na verdade, está ligado a um sofrimento, né? Você sentiu o sofrimento do outro, mas celeste precursor. É ela que me predispõe a atuar, a agir para que eu possa estar fazendo e transformando, né, com amor e devotamento toda aquela situação que está sofrendo. Primeira das virtudes, e aí que tem por irmã, né, a caridade. E aí ela é como se ela preparasse, enobrecesse essa ação para o outro, né? E aí a piedade tem um papel fundamental. As suas lindas palavras, Marlene, vão conduzindo para que a gente perceba essa necessidade da sensibilização, da gente se sensibilizar com o que acontece ao nosso redor, com as experiências que vêm ao nosso encontro, para que a gente não fique indiferente, que a gente tenha uma ação em prol dessa realização. E a palavrinha aqui, em alguns momentos, de alcançar o outro, e esse outro ser irmão, o quanto esse nome é um doce nome, né? Do irmão, nos iguala, nos coloca como pares, como iguais, e aí a gente percebe que essa dor está no outro, mas ela tem uma dimensão que de alguma forma a gente também já percebeu, que a gente consegue imaginar, ou mesmo que a gente não tenha conseguido perceber ou imaginar, mas é algo que nos sensibiliza quanto seres humanos. Então essas palavras que você traz do sentimento já vai nos conduzindo para essa ideia da nossa sensibilização para a ação. E aí a última pergunta agora, né, Carlos? Eu acho que a gente pode colocar essa última pergunta dentro ainda do tema da piedade, para depois a gente seguir para o outro item, que são dos órfãos. Maninho, a Elaine Leopoldino, ela pergunta assim: como ser piedosa com pessoas que nos querem fazer mal? Sendo piedosos. Exatamente a oportunidade de exercitar a caridade, ela se faz quando surge uma oportunidade, uma real situação em que vai demandar de nós aquele requisito, aquele comportamento. Então, a pessoa às vezes nos quer mal, até por isso mesmo, ela está, por essa postura de desejar o mal para nós, requisitando o nosso sentimento de piedade, a nossa compaixão, a nossa compassividade, para levar a compreensão, o entendimento, o acolhimento, porque mais cedo ou mais tarde, esse querer mal, desejar mal de outrem para conosco, vai morrer, porque o mal não tem vida própria. O mal só existe enquanto nós estivermos alimentando. Diferentemente do bem que vem de Deus, e ele existe desde sempre e continuará existindo, independentemente, inclusive, da nossa vontade. Mas, evidentemente, se a gente se associa ao bem, melhor para nós, porque nós vamos evoluir mais rápido e vamos sofrer menos quando nós, né, estamos voltados para o equívoco, para o erro. A consequência acaba sendo o sofrimento como necessidade de resgate. É uma das formas, não é isso? Então, façamos o bem, como nos ensina Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, o apóstolo, né, do bem. Serve, perdoa e passa. Vamos servir,
vamos perdoar alguma ofensa, algum mal que a gente tenha recebido e vamos passar. Passar é o quê? Olha, siga em frente. Faça a sua parte e não se prenda, porque às vezes a gente fica exigindo do outro, né, Marlene? Que o outro reconheça, que o outro seja bom, que o outro agradeça. Tudo isso é forma de cobrança. Quando o que a gente está aprendendo aqui é fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Então, façamos o bem, sejamos piedosos, tenhamos compaixão, mesmo que as pessoas nos queiram mal. Até por isso mesmo, mais justifica a necessidade de sermos piedosos para com eles. Acho que isso ilustra, né, Geraldo, aquele conflito que eu estava dizendo entre o egoísmo, né, e justamente a piedade, né? Porque quando você, nessa frase, né, como ser piedoso com alguém que me quer mal, se você foca no querer mal, é você que é o centro da atenção, porque você só fica prestando atenção no mal, mas se você foca naquela pessoa que está necessitada, doente, que ainda precisa desenvolver, aí você esquece essa parte que me quer mal, isso passa a ser insignificante, né? Você tira o foco, é o conflito entre o egoísmo, entre o eu e o outro, né? Exatamente. Aí vê o próximo que nos quer mal como um enfermo, né? Se ele não tivesse enfermo da alma, não nos quereria mal. E a gente, quando quer mal alguém, porque a gente está enfermo da alma. A nossa querida mamãe da Lu colocou essa perguntinha para a gente. O comentário: a busca de uma vida de espiritualidade passa pela satisfação das obrigações comuns. Ninguém pode descobrir o reino sem satisfazer o débito com a terra. O direito, pois, que mais se deve exercitar aí ela vai completar aqui, aquele de cumprir o próprio dever. Pode comentar, Marlene, por favor? Esse de cumprir o próprio dever é justamente a doutrina de Cristo, que o Geraldo comentou ali, né? Esse mundo de concórdia, de paz e amor, isso faz parte. O próprio dever tem a ver com conseguir, né, alcançar esses sentimentos todos e essas ações dentro daquilo que está proposto aí pelo Cristo, exatamente. E aí é um dever, e não é também imposto, né, de fora para dentro, tem a ver com essa transformação também, eu entender isso, eu não faço porque foi porque me mandaram, a gente nem consegue, né? Na verdade, a gente vai desenvolvendo, isso tem a ver com trabalhar esses sentimentos, realmente podendo atingir, né? Isso é o dever, né? É a própria lei, a própria doutrina de Cristo. E lembrando também, né, Marlene Manos, que eu acho que é Lacordaire que coloca sobre o dever aqui no Evangelho, quando fala que o dever é o laurel da razão. O que está querendo dizer com isso? Quer dizer, o cumprimento do dever é a aplicação do bom senso. Porque nada mais assim espontâneo, natural, para o caminho evolutivo, que é seguir o caminho do bem, do que o cumprimento do dever. Não é, Marlene? Toda vez que a gente não cumpre o dever, nós não vamos nos sentir bem. Não adianta, porque a gente vai se distanciando de Deus. Cumprimento do dever é, então, a ação natural da gente seguir evoluindo. Isso. É tão interessante, né, Geraldo? A paz de consciência depende do dever cumprido, porque o dever cumprido é o respeito à lei divina, que está inserido na nossa consciência. E é a busca mais profunda do conceito de verdade que Maninho falou, na nossa busca da verdade. E aí essa busca no cumprimento do dever. Maninho, chegou mais uma pergunta aqui sobre a piedade. É do Carlos Meirelles, ele fala assim: como perceber se estamos tendo um sentimento de piedade ou de pena? Uma vez que aqui foi abordado, né, um e outro. A Marlene nos explicou essa questão da pena, da dó, né? Porque a pena assim, tô com pena de você, né? Eu tenho dó de você, coitadinho daquele ser ali, né? A gente já se coloca numa posição meio assim de superioridade e outra de indiferença, porque é um afastamento. Quando a gente tem compaixão, é um sentimento de amor que é verdadeiro, porque amor não é falso, quando se ama, tem que ser verdadeiro. Agora, e a piedade é a manifestação do amor na sua sublimidade, com sinceridade, de maneira espontânea. Então, como é que eu vou saber distinguir? Olhando para dentro de mim mesmo, percebendo a minha postura, a minha atitude, o meu comportamento,
quais são os sentimentos que me movem, os pensamentos, não é, Marlene? Porque aí eu vou percebendo se realmente eu estou sendo honesto, eu estou sendo sincero, se eu não estou querendo enganar, iludir, porque quando a gente tem esses comportamentos que não são verdadeiros, a gente se afasta da essência espiritual da vida, a gente acaba criando uma situação que logo, logo é revelada e vai nos trazer o desconforto, porque a gente fica em desalinho com a lei divina. A piedade é nós nos alinharmos com a lei divina na nossa aplicação cotidiana. Ou seja, a minha ação passa a ser aquela que vê a necessidade do outro sem nenhum interesse, com a caridade mais desinteressada, como está na questão de 193, que foi citada aqui por alguém que está conosco, não é? Então veja que coisa bonita, né? Quando eu sinto pena, às vezes eu estou assim, até revelando a indiferença. Eu não estou muito ocupado, preocupado, interessado em ajudar o meu próximo. Quando eu tenho compaixão, quando eu tenho piedade, eu me movo como bom samaritano para fazer o melhor ao meu alcance com os recursos que eu dispuser. Muito bom. Aí é aquela situação, sentiu pena e não teve vontade de fazer nada, não é? Sentiu, teve o sentimento e não teve vontade de fazer nada, é pena. Agora, teve um sentimento e se sentiu com necessidade de fazer alguma coisa, é piedade. Não é? Pode colocar desse jeito. Muito bem, nós vamos para o item 18, os órfãos. É uma mensagem de um espírito familiar, uma mensagem muito interessante, que tem ajudado muita gente a se dar conta, não é, de que o filho do alheio pode ser também nosso filho, não é? Então, aqui, esse Marlene, ele vai comentar, né, sobre os órfãos. Por que, segundo ele, Deus permite que existam os órfãos? Bom, então, nessa mensagem ele já começa, inicialmente, trazendo já dando um alerta. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Então, ele já vai pintando um pouco quem é esse órfão, né, esse sofrimento. E aí ele responde essa pergunta, né? Ele vai dizer, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais, né? Que caridade é essa de amparar essa pobre criatura abandonada, para que não sofra com fome e frio, dirigir a alma e para que não se desgarre para o vício. Então, a gente pode fazer uma reflexão aqui muito importante. Primeiro, a gente vai lembrar que todos nós somos espíritos imortais aqui, né? E quando a gente está reencarnado, a gente está aqui para ter uma oportunidade de se desenvolver e de desenvolver o melhor em nós. A gente tem oportunidades, encontros que nos colocam em xeque, né, e que nos fazem olhar para nós mesmos e que faz com que a gente busque se melhorar. E o outro é a maior ferramenta, vamos dizer assim, que a gente tem para justamente encontrar esse caminho de evolução. Então, quando a gente encontra alguém que está sofrendo, especialmente essa situação, né, de um órfão, de alguém que está numa situação extrema, né, de sofrimento, isso é para realmente nos tocar a alma, né, e nos fazer, se a gente não está ainda com aquela piedade, se não tem aquele sentimento desperto, é como se fosse um choque ali, para que a gente possa realmente, presta atenção, como assim? Né? Porque a criança, né, ela por si só, ela tem um efeito que nos afeta, né, nos atinge, uma vontade, você olha, de querer cuidar, de querer acolher, isso existe, né? E aí a gente tem essa oportunidade. Aí a gente vai lembrar também, né, que dentro desses, olhando, né, aqui no mundo, na reencarnação, no planeta, a gente tem muitas e muitas situações em que a gente não conhece, da nossa vida, daquele outro que está à nossa volta, aquilo que o Carlos já até cantou a bola ali, né? Vai saber quem era essa pessoa. Mas o que importa é esse sentimento de um com o outro e de que estamos juntos aqui encarnados para melhorar, para se desenvolver. Então, essa é uma experiência que tem um valor imenso para todos, para o próprio órfão, para as pessoas que estão vendo, para aqueles que estão à volta, para todos nós, no sentido de que a gente tem que encontrar um caminho bom para que a gente possa percorrer dentro dessa estrada evolutiva, para que a gente possa ser melhor. Então, vamos olhar para isso como uma oportunidade de quem encontrou, não achar que Deus errou, né? Claro que não, porque pôs uma pessoa sofrendo. A gente sabe que existem 1000 possibilidades e 1000 situações e
e na maior parte das vezes as pessoas escolhem, né, passar por muitas situações, mas vamos olhar para esse lado de quem está olhando e pensar, o que eu faço com isso? O que diz respeito a mim? O que eu posso fazer? Então, de fato, a gente tem 1000 possibilidades de acolher, de transformar esse sentimento em piedade de algo melhor para a vida daquelas crianças. E aí eu enxergo isso como a maior oportunidade, aí uma das maiores oportunidades que a gente tem de realmente descobrir, se a gente não descobriu ainda, esse sentimento de piedade que nos move para que a gente faça algo de bom. Excelente, Marlene. Amei o seu destaque da mensagem, meus irmãos, amai os órfãos, como um alerta, como um convite, uma convocação. Maninho, ainda nesse item 18, para os casais que não podem ter filhos biológicos, a adoção é uma opção viável e interessante? Não tenho a menor dúvida disso. Assim, tradicionalmente, a família é constituída pela reunião de um homem e de uma mulher, e quando tem um filho, não é? Então, a família se constitui com a chegada do filho. Esse filho seja consanguíneo, seja afetivo, não é? Hoje em dia, a configuração familiar mudou muito. A gente atualiza esse conceito no sentido da união de 2 seres, independentemente aqui de entrar no mérito, que o importante é o amor. E os casais, né, de um modo geral, que por uma razão ou outra não podem ter filhos, ou eventualmente até não querem ter filhos consanguíneos, que pode acontecer, um caminho, sem dúvida alguma, para a efetivação familiar é a adoção. Há muitas crianças no mundo inteiro serem adotadas. No Brasil, por exemplo, é uma quantidade... Eu me lembro do último estudo que tinha feito, eram assim, mais de 5.000 crianças que estavam, a Maninha da área jurídica deve saber melhor que eu esse número, mas que estavam assim já prontas a serem adotadas, porque tem toda uma questão de papelada, de documentação, tudo isso tem que ser tudo muito bem visto. Mas, olha, se a dúvida persistir, é importante conversar, o casal. Converse um com o outro, com o parceiro, com a parceira, independentemente se é o casal aqui, não é homem, mulher, homo afetivo, isso pouco importa. O mais importante é a consideração do amor, do respeito que se possa ter. E adotar uma criança é um gesto de amor. E veja que Kardec, Manos, Marlene querida, coloca aqui para nós, amigos e irmãos, logo depois da piedade, o item sobre os órfãos. Porque a adoção é um exercício de compaixão, de piedade, no exercício do amor. E não é uma coisa assim, porque estou com pena, com dó, como a Marlene bem explicou, mas é aquela coisa que nos toma e a gente se sente efetivamente desprendido, porque aquele ser que a gente tem e traz à nossa família é nosso filho. Independentemente dele ser consanguíneo ou não, é um amor que a gente devota, que a gente tem. E outra, o Mana é testemunha disso, porque ele tem um exemplo, a Mana é testemunha disso, a Maninha, porque tem esse exemplo concreto, né? São pais, não é? Que têm filhos nessa condição especialíssima e linda, não é? E é tão interessante que, de certa maneira, a misericórdia divina faz a tal ponto, Marlene, não sei se você observou isso, que até assim, em termos orgânicos, corporais, somáticos, né? Parece que a hereditariedade ela funciona pela afinidade, não é? Porque até a semelhança física ela tem uma certa aproximação. Acontece em muitos casos, não é uma regra, mas isso acontece. Você vai dizer, olha, né? E pouco importa. E mesmo que a gente tenha aqui como casais lindos, né? Que são da pele, não é? Como a minha avermelhada ou branca, e que adotam as crianças pretas ou negras, né, Maninha? Que a gente tem que tomar cuidado como falar agora as palavras, mas isso é uma demonstração tão linda, porque são irmãos nossos que fazem parte
da humanidade, evidentemente, e que estão numa condição, às vezes, muito mais elevada do que a nossa espiritualmente. Só para a gente deixar bem clara essa questão, porque a gente tem aí um preconceito, um racismo estrutural que a gente precisa superar. Então, o amor, ele vence fronteiras. Por isso, eu digo assim, hoje, conversando com um amigo, lá na Federação Espírita Brasileira, num almoço para os funcionários, né, e todo mundo, enfim, aí ele perguntava assim, né, que estava pensando em ter um segundo filho, eles já têm uma filha, mas que estavam muito na dúvida porque eles não tinham muito tempo, né? E eu falei, sabe como é que resolve isso? Eu falei, mas como? Eu gostaria de ouvir, você tem uma experiência. Aí eu falei, tendo filho, tendo segundo filho. Programe aí para o ano que vem, para daqui 2 anos que seja, se organize e tenha um filho. Porque enquanto a gente fica planejando, pensando demais, o tempo passa e depois a gente sempre vai arrumar alguma outra prioridade. Depois pode ser talvez um pouco mais difícil. Além dessa possibilidade da adoção, que é algo extraordinário, que é uma oportunidade belíssima que a gente tem de poder ampliar a nossa família com esses filhos que são nossos filhos, porque são espíritos que também precisam ser educados, uma vez que estão, evidentemente, nessa condição de filhos, né? Então, adotem, meus amigos, meus irmãos, tenham os filhos, se puderem, consanguíneos. Se não houver alguma possibilidade, adotem. E mesmo se tiverem os filhos consanguíneos, se puderem, adotem também, como a gente vê vários exemplos. A vida, a família é uma bênção e a gente precisa realmente vivenciar esse amor coletivamente, como o Mano falou, não é um trabalho individual. Nós todos vivemos num regime de interdependência, precisamos uns dos outros e a família é o melhor exemplo, a melhor oportunidade de desenvolver o amor. Marlene, dentro disso que o Geraldo estava comentando, cada coisa em seu lugar, em seu devido lugar, perguntou: gerar um filho ou adotar, considerando que tantos são os órfãos? Qual seria a melhor opção na situação? E essa é uma decisão, né, uma escolha aí que o casal vai tomar, porque tanto um quanto o outro são importantes, né? Então, espíritos também estão querendo reencarnar, né? Então, e existem outros que estão aqui reencarnados. É uma decisão que tem que ser feita e muito pensando nesses sentimentos que movem, sabe, essa ação. Porque também é muito comum, às vezes a gente vê pessoas que fazem adoção porque pensam assim, eu já estou ficando velho, quem vai cuidar de mim, não tem filho, adota uma criança. Olha a intenção, né? Não está pensando na criança, num bem, não está pensando naquela construção de amor tão necessária para a família, mas está pensando em alguém que vai cuidar de mim quando eu ficar velho, né? E outros casos que a gente vê, então, de novo, pensando, o que é que move, qual é o sentimento? Porque se a gente coloca aí, o sentimento é todos nós, espíritos imortais, nesse processo, nessa caminhada para a evolução, sabendo disso tudo, fica mais fácil você decidir qual é o caminho que eu vou fazer, que caminho eu vou tomar, né? Então, você vai fazer essa decisão. E esse encontro com espíritos, né, que estão aqui encarnados, né, é fundamental para a nossa evolução, para a deles. A gente tem que saber ver, tem que saber olhar por trás desse véu que é a matéria que nós já estamos aqui imersos, né? Então, a gente não vai ter essa resposta, porque cada caso é um caso, vai saber, né, as possibilidades, o espírito que está esperando para encarnar, ou então o espírito que já está aqui esperando para que aquele pai, aquela mãe chegue e adote. Então, a gente não conhece, porque a gente está num processo de esquecimento. Para quê? Para que a gente encontre uma situação e a gente deixa o amor tomar essa decisão, deixa a nossa, né, esses sentimentos todos que a gente tem que dizer, eles vão guiar a nossa ação. Então, seria leviano se eu disser para você, não, você não vai ter filho, você vai só adotar o vice-versa. Né? Marlene, eu diria assim, né, na minha ignorância aqui, é claro, tendo condições, possibilidades, porque existem exigências sociais, né, a gente sabe toda essa questão, econômicas até e tudo. Mas o casal tendo condições, ele está nessa dúvida, faça os dois. Geraldo, eu estava justamente para comentar isso. Eu conheci um casal, hoje já estão todos adultos, né? Eu acho que até o pai já desencarnou. Mas eles tiveram um filho e adotaram outro.
Tiveram mais um e adotaram outro. Ô, mano, tiveram mais um e adotaram outro. Olha que coisa. E você sabe, mano, existe, inclusive, às vezes o casal, por uma razão ou outra, tem uma temporária dificuldade em ter um filho. E pode ser que tenha na existência toda, conforme a programação, isso pode acontecer. Mas é ocorrência, não tão assim incomum, de que o casal tenta não ter um filho consanguíneo. Adota uma criança e depois vem o filho consanguíneo também. Isso. Agora, tão interessante esse casal, viu? Que um dia chegou um senhor, assim, essas pessoas descuidadas, né? Olhou aqueles 6 meninos brincando e perguntou para a mãe, né? Qual deles é que são seus mesmo? Ela falou assim, não entendi sua pergunta. Ele disse assim, não, quais é que são seus filhos? Ela disse assim, todos eles são meus filhos. Uai, mas não tem aí os que são adotados? E ela disse, uai, qual a diferença? Não é? Então, às vezes, as pessoas desavisadas chegam e fazem essas discriminações, não é? E para os pais, sinceramente, não é? A gente ama e pronto. São filhos, não é? Ô, mano, você vê que às vezes uma discriminação dessa, né, uma atitude preconceituosa, não é nem por mal. É aquela ignorância cultural, né, que foi forjada ao longo do tempo. Então, por isso que é importante a educação, né, Marlene, essa educação dos nossos filhos, né, Maninha, para a gente ter novos tempos, nova geração para transformação, já com novos valores. Isso é fundamental, né? Os aprendizados que surgem, né? Eu também tenho uma situação, minha irmã, que também adotou e logo depois ela teve uma filha, né? E eu tenho uma sobrinha, um caso muito interessante, que adotou uma criança, também não podia ter filhos, adotou uma criança e ela mora nos Estados Unidos, a adoção lá é um pouco diferente, conhece a família, né, é um pouco diferente, mas essa menina tinha uns 2 anos e aí a mãe daquela criança estava grávida de novo, né, e acabou que chamou e entregou praticamente, né, um menino para ela. E aí ela ficou grávida, com menos de 6 meses. Então, ela, de repente, né, 10, 12 anos lutando para ter um filho, e de repente ela tinha 3, com praticamente 0 a 2 anos, né, com idade muito próxima. Mas o que eu vejo, o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento de amor, né, dela, da família, de toda a família, das crianças, né, o como isso foi rico, como foi importante. E a gente vê que o aprendizado é infinito, né? A gente não tem um modelo único, sabe, de filho, né, das relações. Então, são pessoas, são espíritos encarnados que vêm e que vão ter um trabalho, né, vão crescer, desenvolver, e estar junto com essas crianças, isso é maravilhoso. Então, acho que essas oportunidades são todas muito bem-vindas para esse aprendizado, sim, com certeza. E é interessante a gente lembrar também das surpresas que essas ações nos conduzem. A surpresa que é a piedade, que é a caridade, a gente vai imaginando que a gente vai fazer a caridade, que a gente tem o sentimento da piedade. E o quanto a gente é surpreendido com o atendimento de fragilidades nossas, do aprendizado que é imenso. Então, essas oportunidades que a orfandade traz, ela também adentra o mundo íntimo daqueles que se predispõem a essa atividade, que se entregam a esse exercício do sentimento, porque vai mostrando também o quão cada um de nós tem as carências, tem as fragilidades e o quão necessitamos de aprendizado. Então, são as surpresas das virtudes. A gente pensa que a gente está fazendo e a gente é grandemente beneficiado num abarcar de aprendizado incrível que é indescritível e é incomparável. Maninho, você quer falar? Você abriu o microfone? Só lembrando que você falou, eu lembrei da tia Vilma ensinando para nós a música da evangelização, né? Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz, quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Isso mesmo. Um espírito familiar comenta ainda que frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Unindo o comentário que ele faz com o anterior, de Miguel, perguntamos: por que ele faz essa afirmativa? E qual a mais eficaz forma de auxiliar e servir ao próximo, Maninho? Olha, aí a gente pode fazer um paralelo entre aquela questão de você não ter uma sinceridade
Então, não é uma piedade real, é uma dó, uma pena, como, né, Marlene didaticamente nos explicou. E aí, quando você tem um processo, não é, de adoção, que é um exercício de caridade real, que, como coloca aqui, todos, né, somos irmãos e todos precisamos uns dos outros. Quando a gente não tem esse sentimento verdadeiro também, nós não estamos efetivamente servindo à necessidade do próximo. Então, Maninha, eu vejo assim que é uma coisa muito mais íntima de como a gente trabalha esse nosso sentimento dentro de nós, no nosso coração. Qual é a intenção que nós temos? Então, a decisão, ela deve ser sempre no sentido do maior benefício ao semelhante. E para isso tem que haver sinceridade, tem que haver desapego, desprendimento. Senão, haverá sofrimento, haverá consequências, com provas difíceis, de enfrentamentos ainda, que a gente vai precisar apresentar o testemunho do verdadeiro amor, do verdadeiro desprendimento. Por isso, todo amor é bem-vindo, o amor verdadeiro, o carinho, o cuidado. A gente vê casos, por exemplo, de adoção em que às vezes não dá certo, né, Marlene? Não há uma adaptação, a criança às vezes não se sente bem, os pais parece que não dão conta. Há casos, por isso toda a legislação está cuidando direitinho para o tempo, né, para verificar, para ver se vai dar tudo certo. Olha aí, Geraldo, essa colocação do que você está comentando agora, da Elaine Leopoldino, ó. A adoção tem mais a ver com caridade do que com a vontade de ser mãe. Muitas pessoas devolvem porque não conseguem amar. Você está comentando isso agora mesmo. Exatamente. E veja, né, quando assim, a questão da adoção, porque tem a questão, né, aqui, Elaine, de querer ser mãe, de querer ser pai, não é? Porque a adoção, quando feita em família, digamos, como um casal, você tem ambas as partes, né, Marlene? Você tem que ser uma coisa bem pensada, bem estudada e tal. É uma decisão conjunta. Mas você pode ter adoção também que seja só da mãe, só do pai, a depender da condição. Hoje as configurações familiares são muito diversas, né? Mas é realmente, mano, é muito assim, porque a questão do amor verdadeiro é o amor da paternidade, não é? É o amor de mãe, é o amor de pai. Às vezes acontece essa devolução, entre aspas, por uma situação ou outra, em que o casal poderia não se apresentar devidamente preparado. Mas é a mesma coisa de perguntar, né? Nós vamos devolver um filho consanguíneo? Porque às vezes a gente não se sente preparado também. Não tem como devolver. Agora, é claro, gente, eu estou colocando aqui de uma maneira, porque a legislação toda vai ver, não é? Os responsáveis, não é, Maninha, aí, pelos órgãos devidos de proteção, tudo que a criança, e às vezes já o jovem, não é, Marlene, porque a criança já para o jovem, porque quanto mais, assim, de mais idade, mais difícil é o processo de adoção. Isso é confirmado nas estatísticas. Você tem adoção, a criança, quanto mais tem idade, mais fácil dela ser adotada. À medida que ela vai ficando maior, às vezes é mais difícil, e porque tem os outros irmãos também. E há muitas adoções lindas que demonstram, humano, aí sim esse sentimento de paternidade, né? Eu estou falando paternidade aqui como uma missão, de ser mãe e de ser pai, não é? Aquele desejo realmente, a vontade de amar, de fazer o bem, pelo bem em si, desprendidos, porque adota não só um, mas adotam 2 ou 3, a depender da situação, porque tem a configuração já familiar, consanguínea, que a justiça tenta proteger, não é assim? Para que aquelas crianças não sejam separadas e não venham a sofrer mais ainda. Eu acho que também, né, Geraldo, a consciência do que resulta o que você está fazendo, né? Porque você fala, mas eu não posso mudar de ideia, eu não posso fazer reavaliação. Mas olha, aqui nesse trecho do Espírito Familiar, ele é muito duro e firme, né? Ele diz assim, esmola que queima a mão e que cai. Ele fala, evite se ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. Quer dizer, então uma criança que já é sozinha, já está, e de repente tem essa esperança, já tem um sofrimento, né? Ele tem essa esperança, e aí você vai e faz isso que ele diz, não deu certo, eu vou devolver. Quer dizer, o que você está fazendo é muito pior, né, do que aquela ideia de bondade que você teve no primeiro momento de adotar para fazer um bem, né? E eu me lembrei aqui de um livro do Emmanuel, que chama Caridade, né, psicografado pelo Chico. Ele fala sobre a questão da caridade, de caridade e esperança, mas eu acho, ele é muito firme aqui também, e ele diz assim, aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece.
né? E dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. O que ele está dizendo? Ele está chamando a atenção da gente que esse aliviar, por exemplo, o que você faz, você tem que pensar muito bem naquilo que você está fazendo. Porque é uma ação, né? Você acha, não, estou sendo caridoso. De novo, você só está querendo mostrar para o mundo que você é caridoso. Então, na verdade, você é orgulhoso, isso não é um ato de caridade, né? De jeito nenhum. E aí, reconheça que isso que você está fazendo tem uma consequência muito maior, pior, né? E traz algo muito ruim para o outro. Então, perde todo o sentido daquela situação. Tem que lembrar que são espíritos, que são irmãos, né? E aí, por isso que você tem que estar muito atento mesmo em tudo que você vai fazer. Não existe uma coisa, vou ajudar um pouquinho, né? Ainda mais nessa situação de adoção, que é a vida, né, daquele ser, nessa encarnação que está em jogo. Então, olha a responsabilidade mesmo que é necessário ter, tem que pensar, se desenvolver e trabalhar, né? Não que não é impossível você ter esse trabalho. Olha os exemplos que a gente tem de amor, né? Tem muitos, tem mais exemplos de amor e que constrói uma relação de amor, né, do que pessoas que vai, imagino, né? Então, acho que é isso que a gente tem que focar, de novo, essa intencionalidade, esse amor, esse querer me transformar para poder envolver outras pessoas nessa situação, para que a gente possa crescer juntos. Né? Tudo bem. Eu vou fazer essa pergunta aqui para o Geraldo, Lu, da Juliana Spabozek. Eu trabalho numa UTI pediátrica e a piedade faz parte do dia a dia, tanto com os pacientes quanto com os pais. Mas recebo dinheiro para estar naquele local. Pode ser visto como caridade? Olha, o exercício da profissão, não é? Com amor, e tem a sua remuneração, porque é uma profissão, você está desenvolvendo um trabalho que lhe dá, inclusive, a sua sustentabilidade econômico-financeira, mas o exercício da profissão com amor é também caridade. Uhum. Porque eu poderia muito bem exercitar a minha profissão, quer dizer, nem muito bem, não seria muito bem, mas assim, no sentido, né, comumente, de fazer sem aquele interesse, daquele amor, daquela dedicação, fazer às vezes, né, reclamando. Ainda mais nesse trabalho, Juliana, voltado, imagina, UTI pediátrica. Olha que trabalho mais lindo. Além de estar numa UTI que exige cuidados especialíssimos, não é? Para com a vida, e muitos, inclusive, passando pela UTI, são resgatados de volta para essa existência ou são, né, assim, digamos, conduzidos à verdadeira vida pela desencarnação. A gente ainda mais fala de UTI pediátrica, quer dizer, são crianças que estão ali naquela situação muito especial. Então, se ver com essa compaixão, não é, Marlene, com essa piedade, é natural, porque nós somos seres assim sensíveis. Nós temos o sentimento dentro de nós e o amor fala alto. Então a gente vai querer cuidar, vai querer ajudar, vai querer salvar aquela alma, né, que está ali, porque é o espírito encarnado, fazendo tudo que estiver ao alcance. E quantas vezes na sua experiência aí, amiga que nos escreve, não deve já ter sofrido, né? Pela perda também, pela despedida, entre aspas, que é um até logo, né, desses nossos irmãozinhos que partem, né, desta existência para a vida espiritual. Mas pode entender, feito com amor, com a dedicação que vai para além do dinheiro, do salário que se recebe, porque é muito essa piedade, essa compaixão. Isso é caridade, com certeza. Perfeito, Maninho. E entrar na abordagem de Lázaro, quando fala do dever, né? Além do dever profissional, além daquilo que nos cabe no dever profissional, vai além para a doação, para a entrega, para estar efetivamente exercendo essa caridade, como você bem descreveu. Marlene, o Rodrigo traz uma pergunta muito interessante, que o espírito Jonas de Ângeles até aborda como órfãos de pais vivos. Ele coloca assim: deixando a um só dos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos e ainda educar os mesmos, o fato de fazer papel daquele abandono. Como fazer nesse caso do órfão de um dos pais? Não me entendi. Deixando um dos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos e ainda educar os mesmos, para o fato de fazer papel daquele abandono. Como fazer nesse caso? Talvez fique mais claro, porque ele repetiu a pergunta aí, olha, Lu. Tá.
órfão de um dos pais. Como ajudar uma criança nesse caso? Ajudar o pai ou a mãe? Vamos lá. Isso. Como ajudar uma criança? Bom, eu fico pensando, assim, vou falar a minha ideia, você vê se é isso que você pensou. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim, como um casal, mas a gente tem a nossa responsabilidade como um espírito também, né? Então, a gente se assume. Se você tem uma criança e, de repente, você está sozinho, você vai cumprir, vai desenvolver e vai trabalhar para que aquela criança possa receber o melhor, né, que você possa dar para aquele momento. Inclusive, porque pensar que uma situação dessa, né, se perder um dos pais, também implica um sofrimento e um crescimento para aquela criança, né? E o outro pai que está ali com ele vai, com certeza, vivenciar junto com ele. E claro, oferecer as condições para que ele possa compreender aquela situação que ele está vivendo, aquele sofrimento de ter perdido um pai ou uma mãe, mas de ter, por outro lado, outro pai, né, que dá um suporte, que está junto. Eu acho que você está trazendo uma questão assim, a gente estava falando de órfãos aqui, de órfãos que não tem pai nem mãe, né? E aí você está trazendo a situação de um órfão, de um pai ou de uma mãe, mas que ele tem, né, alguém para cuidar. Então, ainda assim, que bom, ele tem um vínculo ainda, e esse vínculo é importantíssimo que se conserve, que esteja lá e que vai ser a força para que ele possa superar e caminhar e continuar naquela situação, né? Acho que faz parte aí dos desafios que a gente comentou, de todos nós encarnados, dos sofrimentos, das dores, aí, dos obstáculos que a gente tem para superar e poder avançar e crescer, né? Todos nós temos isso. E se nesse caso você tem alguém, você tem a família, você tem outros recursos, outras pessoas que podem dar esse apoio, esse suporte, isso é muito bom. E aí, para aqueles que não têm, que são os órfãos, né, o desafio é maior ainda. Ele vai criando vínculos, né, ou na instituição que ele está, em outros espaços, para que ele possa construir isso, né. De maneira ou de outra, vamos olhar para isso, de novo, como oportunidade de crescimento para o espírito, né, tanto para a criança quanto aqueles que estão à sua volta, porque ninguém está aqui para se divertir, para passar, né, uma colônia de férias. Aqui não é uma colônia de férias, a gente está aqui para aprender, para crescer, para ajudar, para se desenvolver e para avançar. Então, todos nós temos dificuldades que precisam ser trabalhadas para que a gente possa sair daqui, enquanto espírito imortal, melhor, né, do que quando a gente chegou. E isso implica todas essas situações, esses obstáculos, esses empecilhos que a gente tem no processo de desenvolvimento. E sabendo disso, a gente tem que cuidar do nosso, reconhecer, resignação, né, entender e ir em frente, e também servir de ferramenta, aí, de instrumento, de recurso, para ajudar todos à nossa volta, que também passam por situações difíceis e não compreenderam isso, né? Não sei se foi claro, se eu respondi aí a... Está bem dentro do que a Marlene comentou, inclusive, aqui tem outra situação, né, que é também difícil. A Marlene Viegas comenta, as crianças adotivas, quando tem 3 irmãos, as crianças são separadas, vão cada criança para um lar diferente, a família que adota troca o nome e sobrenome da criança. Então, depois não encontra, né, e tudo. Mas aí é dentro do que a Marlene está comentando, né, Geraldo? É a situação tá previsto a necessidade dos espíritos, mas pelo menos foram adotados, estão em lares, não é? Exato. Eu acho que a gente tem que ver sob esse olhar, né, compassivo, humano, que você está colocando, porque, evidentemente, preferível que essas crianças sejam adotadas do que permaneçam, né, como estavam, numa condição ainda aguardando essa adoção. É evidente que o ideal seria, quando o casal tem condições, né, adote ali 2 irmãos, se são 3, adote 3, às vezes até mais, a depender da situação. Mas nem sempre isso é possível. E só o fato de já serem adotados, né? E há casais que são assim muito têm essa sensibilidade, às vezes sabe até de um outro, né? Que casal que adotou um outro e permite que as crianças tenham algum contato, mesmo que tenha sobrenomes diferentes, porque constituem famílias diferentes depois dessa formação nova, mas não deixam de ser na origem irmãos entre si, não é?
Então, isso é até muito bonito, quando possível de acontecer. Às vezes não acontece, cada um vai ter sua trajetória, seu caminho, não é? Mas não vão deixar de amar aqueles que foram irmãos ou que são irmãos consanguíneos também. Mas, de qualquer maneira, a oportunidade, né, mano, que o espírito tem, ao ser ali adotado, de ter uma vida em família, de poder receber todo, né, os recursos necessários para ter uma existência, assim, que seja, né, no caminho do êxito, é muito gratificante. Tem que ser aproveitado mesmo, visto com muitos bons olhos, né? Uhum. O Lu, tem uma pergunta aqui, ó, depois você pode encerrar. Essa eu creio que é a última do Rodrigo. Você quer fazer? Vamos lá. É o Rodrigo. Vamos lá, vamos sim. Eu ia comentar que aqui na Mansão do Caminho a gente tem história linda da adoção. São mais de 600 crianças, vidas adotadas, e muitos nessa condição, que veio primeiro um irmão, depois veio outro, e aí vieram todos, e nessa composição aí linda, que já estão todos adultos, com família, né? O nosso tio Divaldo com neto, com bisneto, e nessa beleza de uma família imensa, lastreada no amor, né? Maninho, essa pergunta aqui do Rodrigo: a minha avó faleceu e meu avô educou meu pai só. Minha mãe foi embora e meu pai nos educou sozinho e a mãe dos meus filhos fez igual. Por que tudo se repete? Ele está comentando. E é de Genebra, ele. Saudações de Genebra. Que beleza, tá lá na Suíça, né? E aí, Marlene, quer responder, querida? Eu acho que não é que se repete, né? Porque se a gente fixa nisso, né? Nessa questão, né, que está se repetindo, então a gente parece que se sente perseguido, a gente não percebe, né? Que é muito maior do que isso. De novo, parece que eu estou muito repetitiva, mas eu volto a dizer, são as oportunidades que tem. No caso do avô que faleceu, falou, você fica, né, sem ação. Depois a mãe foi embora, depois o outro casal. Tem muitos desses que são escolhas, né? Que são escolhas do casal, inclusive, né? E aí cada um vai criando e vai construindo, né, dentro da sua vida essas possibilidades para avançar. Então, eu acho que o primeiro ponto é não achar que a gente é, assim, tipo marionete, sabe? Que a gente está, né? Que a gente não tem voz. Não, tem, você tem sim possibilidade de fazer melhor, de dar sequência, você pode fazer isso. Às vezes a gente se coloca numa situação muito passiva, dizendo a vida não está sendo boa para mim, a vida me oferece isso e aquilo. Não, o que a vida oferece? Oferece desafios para você exercitar sua inteligência, sua condição de avançar, de crescer, de se tornar melhor, de ensinar para os seus filhos, isso é muito bom, sabe? Onde que está escrito que tem um padrão que tem que ser exatamente daquele jeito, né? Parece que a gente fica procurando um modelinho certinho, a gente quer que seja exatamente aquilo. Não, essa é a realidade que a gente tem, vamos trabalhar com ela, porque é essa realidade que a gente tem que está sendo o desafio dessa reencarnação. Então, vamos olhar para isso e perceber que essa é uma oportunidade de crescimento. Não vamos ficar chorando, né? Falar, nossa, eu estou infeliz. Não, a gente entende, claro, sofre, mas, volto a dizer, a gente não nasceu para ficar tudo bem, feliz. A gente nasceu para superar isso, para se tornar melhor, fortalecido diante dessas dificuldades. Então, vá em frente, põe a mão na massa, vamos trabalhar bem, vamos trabalhar, vamos desenvolver, ajudar na educação desses filhos, mostrar para os seus filhos que eles são amados, né? Não importa se está com você, se está com a mãe, são amados, todo mundo está trabalhando para criar um grupo forte, fortalecido, para ser gente de bem, né? Para ser pessoas que vão fazer essa caminhada, e aí vai dar tudo certo, porque a gente não está sozinho, né? Isso, e Marlene também estava me recordando aqui, ó, na dinâmica da palingenesia, né? Na esteira das vidas sucessivas, a gente nunca sabe ao certo como se dá o funcionamento da lei de causa e efeito, né? Porque nada é casual, tudo tem sua razão de ser. Então, aparentemente, essas recorrências, né, têm também as suas causas, podem estar sendo até efeitos, enfim, mas tudo concorre, como você falou, para a gente tomar uma atitude que seja assertiva e seguir em frente. Porque se vem uma dificuldade, a gente tem condições de superá-la, se vem uma prova, a gente tem condições de vencê-la, se vem um desafio, a gente pode resolvê-lo. Então, é seguir em frente mesmo, conforme você está falando. Porque o que tem de causas lá para trás, a gente não vai se recordar, e é bom até que não se recorde, até para o nosso próprio benefício. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso encontro.
agradecendo a todos vocês que estiveram aqui com a gente, os nossos convidados, agradecendo você, Carlos, pela parceria, pela oportunidade do aprendizado, a nossa Tainã, a nossa equipe do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao longo da transmissão, alguns avisos foram colocados no chat, acerca dos nossos encontros ficarem gravados, de que esse estudo a gente tem uma continuidade também no Telegram, que temos oportunidades pela FEB TV de acessarmos outros estudos das obras básicas. E nós gostaríamos de fazer um pedido ao Maninho para que a gente encerre com música. Pode ser, Maninho? E a gente vai falar aqui qual o próximo tema. No nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita, instruções dos espíritos, benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Eu acho que... Ele está pegando o violão. Deve ter... deve ser isso. Vamos aguardar um pouquinho. Posso aproveitar para falar uma coisa rapidinho? E, assim, claro que sim. Faz muito sentido, né, que nessa lição ele venha falar dos órfãos depois de falar da piedade, né? E ele termina essa lição dos órfãos falando, né? Dai delicadamente, juntai o benefício que fizerdes ao mais precioso, todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso. Então, faz sentido a gente entender a necessidade de desenvolver a piedade, esse amor, esse sentir com o outro, para que faça sentido a gente pensar, né, no amor que a gente pode dar para os órfãos, né, ligado a esse amor verdadeiro da piedade. Né? É uma lição muito linda. Né? Muito bem, isso mesmo, Marlene. Vamos então fazer a nossa prece cantada, lembrando uma música que a gente aprendeu na evangelização. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui. Fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro. Semana que vem. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida
por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.